que eu tô com a minha convidada, com a advogada Suelen Almeida. Vamos falar hoje sobre a campanha do mês Agosto Lilás. Uma campanha em combate à violência doméstica, né, minha gente? Doutora, bom dia. Bom dia, quero agradecer esse convite de estar aqui discorrendo sobre um assunto tão importante, tão delicado na nossa sociedade. Obrigada. É verdade, viu? Porque desde o começo da pandemia, né, do Covid-19, muitas mulheres passaram a ficar mais tempo dentro de casa com seus agressores e aí a gente teve um número de vítimas absurdo. A gente tem conversado muito sobre esse tema, tem discutido muito, mas é preciso que a gente fale mais. Quanto mais a gente fala, mais denúncias aparecem, né? Primeiramente, vamos explicar o que é esse mês do Agosto Lilás. Remete a quê? Agosto Lilás é um mês de uma campanha muito forte pela conscientização do fim da violência doméstica. Em agosto foi o mês que a Lei Maria da Penha completou 15 anos em vigor, né, que entrou em vigor. É uma lei que a gente sabe que tem mecanismos especializados para tentar barrar essa violência doméstica e ter uma assistência especializada também para as vítimas. E a Maria da Penha, Suiane, ela foi uma farmacêutica que passou 23 anos sofrendo contínuos abusos. Hoje ela é paraplégica, passou por 2 tentativas de homicídio pelo seu companheiro e depois de 23 anos ela conseguiu denunciar. E essa lei, ela é uma homenagem a ela, que hoje em dia está viva ainda, graças a Deus, e faz contínuas campanhas para que mulheres se encorajem cada vez mais a denunciar os abusos sofridos. Olha que curiosidade, né? Muitas vezes a gente não sabe o porquê de uma lei, né? O motivo, tá aí, tá explicado. E pra gente falar sobre violência doméstica, o que engloba a violência doméstica? O que é? Então, a violência doméstica, as pessoas têm a cultura de achar que é apenas física, porque deixa marcas e fica muito mais fácil de ser aferida. Porém, a violência, ela se manifesta de forma física, psicológica, sexual, financeira. Englobam várias formas de manifestação, não apenas a física. E prova disso é que foi promulgada uma lei que reconhece e pune formalmente a violência psicológica. Hoje em dia é punido com detenção, desde que também a vítima se enxergue nessa situação, porque quando é psicológica, muitas vítimas não conseguem se entender nesse contexto e demoram muito a reconhecer essa violência. Doutora, essa lei, né, da violência psicológica, né, é recente? É recente, agora de mês passado. Que foi mesmo... Que foi promulgada. Então é algo recente, muito né? recente. Antes, como que era tratado? A violência psicológica, ela sempre foi reconhecida, tanto que na Lei Maria da Penha aborda esse tipo de violência. Porém, ela não era formalmente, o que é formalmente? Está especificado na letra da lei que aquele tipo de violência é punível com detenção. Entendi. A gente quer abrir o nosso canal de comunicação para você mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp, DDD 86994117777. Fica à vontade, tá bom? Se não quiser deixar nome também, não precisa. Mas vamos debater esse tema, porque quanto mais a gente debate, mais a gente fala, mais mulheres se sentem encorajadas para falar, né? Doutora, e sobre a campanha do Agosto Lilás, o que tem sido feito nessa campanha durante esse mês de agosto? A campanha do Agosto Lilás, ela é uma campanha de conscientização. Então, paralelo aos entes estatais, existem várias ONGs, empresas privadas, que estão nessa campanha tentando conscientizar para que diminua essa questão da violência. Foi promulgada também aqui no estado, dia 13, na sexta-feira, e vai começar a vigorar depois de 90 dias a lei estadual que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a prestarem um auxílio a mulheres em situação de risco. E isso é bacana porque essa responsabilidade não é só do Estado. É uma questão que a sociedade inteira deve estar envolvida, certo? Então, os bares, restaurantes e casa noturna têm que colocar, fixar em paredes, especialmente, então, tem restaurantes que já fazem, que é a parede do banheiro feminino, informando que eles estão ali para auxiliar as vítimas que, porventura, cheguem e digam que estão naquela situação. Ah, mas auxiliar como? Eles comunicam os órgãos de segurança pública, eles acompanham a vítima até o carro,
de modo a evitar aquela situação, pelo menos naquele momento. Muito bacana essa atitude, né? Começa quando? 90 dias após a promulgação, que se deu dia 13, sexta-feira. Olha aí, que bacana. A gente fala disso, gente, porque o número é muito alto, né? Uma a cada 4 mulheres acima de 16 anos já relataram, né, ter sofrido algum tipo de violência nesse tipo, né, de violência doméstica. E nós vamos agora com o depoimento da delegada Vilma, falando um pouquinho mais sobre o Agosto Lilás. Olha só. E nós estamos em uma pandemia terrível, quase 2 anos, e que só sobra para a mulher. Parece um comportamento pós-guerra. E na guerra também a mulher sempre foi o objeto de sofrimento, era estuprada, era morta, além de cuidar da família. E agora a mulher, nesse período terrível, a mulher tem sofrido muito, tem causado mortes, que nós chamamos hoje de feminicídio, aumentou o número de medidas protetivas, aumentou o número de espancamento e de cárcere privado também. É preciso a gente falar essa questão de que a mulher ela está isolada, ela não tem, apesar dos meios que temos para que ela possa oferecer a sua denúncia de tal sofrimento através do boletim de ocorrência. Nós temos aí Salve Maria, nós temos a delegacia virtual, mas o importante para a mulher é ela ir à delegacia. Ela está também impedida, ela não tem como sair, ela está totalmente desarticulada. O sofrimento de uma mulher, no caso de pandemia, é terrível. O homem está dentro de casa, a família está toda dentro de casa, além do trabalho, que aumenta o trabalho, ela também trabalha. Se ela estiver trabalhando em casa, dupla atividades. E tudo isso, todo esse conjunto transforma uma mulher sofrida, depressiva e também com problemas mentais. Daí os grandes estudos dizendo a causa de muita gente da população com problema de doença mental. Então, nesse caso, é preciso que todos nós tenhamos essa capacidade de orientar, de denunciar e ajudar essas mulheres nesse conflito tão difícil que é esse momento de pandemia. Muito obrigada. Bom, tá aí então o depoimento da delegada Vilma, né, que está sempre muito presente, né, aí no combate à violência doméstica. E o que ela disse, né, que é importante que você vá, que a vítima vá até a delegacia, né, que se sinta encorajada para ir até a delegacia. E aí, Suiane, entra uma questão bastante delicada, porque existem mulheres que não se entendem nesse contexto. Existem mulheres que acreditam que estão apanhando por culpa própria. Existem mulheres que têm medo de denunciar e serem julgadas pela própria sociedade, que acontece demais, é o que a gente chama de vitimização terciária. A sociedade sempre procura um motivo que para a mulher ter apanhado, para a mulher ter sofrido. Isso eu vejo muito, o que é uma situação muito triste, porque desencoraja nossas mulheres a denunciarem os abusos. Doutora, vocês de casa também já devem ter visto, passando pela internet, no Instagram, fotos de mulheres com o sinal vermelho, né? É uma campanha nacional? É uma campanha nacional, é a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, onde as mulheres que são vítimas colocam um xizinho vermelho na mão e em locais públicos apresentam esse X, de forma a denunciar que são vítimas de abuso. Certo. E fala pra gente também quais são as operações que estão sendo feitas aqui em nossa capital, decorrente do Agosto Lilás. Então, está tendo uma operação policial muito forte
na questão do cumprimento de mandados de prisão para aquelas pessoas, aqueles agressores que descumprem as medidas protetivas de urgência que são determinadas de forma judicial. A gente sabe que hoje em dia, quem descumpre medida protetiva é preso, porque é um crime. Tá certo. Então, a gente tem um depoimento agora, que nós vamos conferir, da Érica. A Érica é uma mulher que já sofreu abuso, já sofreu violência doméstica e ela tem uma história bem curiosa para contar pra gente. Vamos conferir. Meu nome é Érica Chasque, eu tenho 28 anos, eu sou empresária e eu vou deixar aqui um breve relato para vocês a respeito de violência psicológica que eu sofri durante um bom tempo da minha vida, na qual eu estive em um relacionamento abusivo. A gente antigamente não ouvia esse termo relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, era tudo chamado de frescura. A gente não tinha voz. Na minha relação eu não tinha voz. Eu vivia na aba do meu agressor, eu era uma pessoa desacreditada, eu era uma pessoa que fui humilhada, a minha autoestima era baixa, eu era uma pessoa insegura e muitas das coisas que eu passei, ele me fazia acreditar que a culpa era minha. Chegou um momento da minha vida que eu busquei ajuda, eu fui em psicólogos, em psiquiatras e hoje eu faço tratamento para depressão e crise de ansiedade que eu tive após o término desses relacionamentos. Faço terapia toda semana e uso medicação. Então, eu espero que com esse depoimento muitas mulheres consigam se libertar desse tipo de relação. Tá aí então, né? A Érica, ela é daqui de Teresina, atualmente reside na cidade de São Paulo, é empresária lá, dona de loja, e deixou um depoimento. Eu lembro que até quando eu pedi esse depoimento para a Érica, eu falei, olha, se você não quiser mostrar o rosto, não tem problema, a gente impasse. Ela, não tem problema, quero me mostrar mesmo, quero mostrar meu rosto, para que eu possa incentivar outras mulheres a agirem como eu agi. E a Érica, doutora, hoje em dia, ela faz terapia intensiva e faz uso de medicamentos controlados, tudo por conta do abuso que ela sofreu, né? Foi mais abuso psicológico, inclusive. Isso, Suiane. E aí, pegando esse gancho da violência psicológica, aí está a prova de que muitas mulheres, quando passam por isso, realmente não se reconhecem, a sociedade não reconhece, muita gente acha realmente que é frescura e, ao contrário do que muita gente pensa, traz danos que podem ser irreversíveis. Está aí uma garota, uma mulher que está passando por tratamentos contínuos, tomando remédios ansiolíticos. A vítima fica numa situação de aviltamento, perde a questão de amor próprio, não se valoriza e isso aí traz sequelas que muitas das vezes são irreversíveis. Tem o gaslight, que é o tipo de violência doméstica que está muito em alta, que é um abuso psicológico que acontece geralmente como plano de fundo em relacionamentos amorosos abusivos. E o que é esse gaslight? É aquela situação onde o abusador está a todo tempo fazendo a vítima questionar a sua própria sanidade, a sua percepção de realidade. Eu acredito que muita gente já até ouviu, já chegou a ver uma discussão onde a mulher, ela alega que viu alguma coisa que porventura não gostou, e o abusador fala, você está louca, você precisa se tratar, isso não aconteceu, é coisa da sua cabeça. Uhum. Mulheres que estão nessa situação, elas são consideradas como ciumentas, sim, histéricas. A louca da história, né? A louca da história. E é uma situação que acontece muito. É difícil perceber esse tipo de situação, porque muita gente acredita que é normal. Uhum. Quando na verdade não é. E a prova disso foi o depoimento da Érica Chasque, que hoje em dia, graças a Deus, ela conseguiu se ver nessa situação e foi buscar ajuda. Muitas vezes as mulheres têm medo, né, de denunciar, vergonha e tudo. Como encorajar, né? A que ponto, tipo assim, ai meu Deus, será que isso foi culpa minha? As mulheres que ficam se questionando. E por muitas vezes outras mulheres também ficam pensando, ai meu Deus, tá aí nesse relacionamento porque quer. Se fosse eu, tivesse apanhado uma vez, já tinha que denunciar. Aí tá porque gosta. Ah, porque fez por merecer.
A gente escuta muito isso, inclusive, de próprias mulheres, né, que tem esse comportamento um tanto quanto machista, digamos assim. Na verdade, Suiane, é um comportamento, é um julgamento que na grande maioria parte, infelizmente, das mulheres, que deveriam ser as primeiras a prestar auxílio, a prestar apoio, a encorajar. Infelizmente, a realidade é outra. E é isso que causa, que alimenta esse temor de realmente denunciar. Fora que elas estão num relacionamento abusivo, que é um ciclo vicioso. Elas não conseguem sair daquilo. Elas acham, meu Deus, estou numa situação ruim, mas é pior se eu denunciar. Então, é necessário, sim, uma rede de apoio, uma rede de incentivo, tratamentos psicológicos especializados. Nós já temos varas especializadas aqui na violência doméstica, que é a 5ª Vara Criminal. Mas é uma situação, uma briga contínua, a gente tem muito que melhorar. Existem muitas subnotificações, que são aqueles casos que não são veiculados, são aquelas mulheres que sofrem caladas em casa e que muita gente sabe e se omite. Tem inclusive uma perguntinha do WhatsApp em relação a isso, colocar a perguntinha no ar, que diz o seguinte, olha, como eu sei que tem alguém da minha família apanhando? É a Júlia da Pissarreira. Então, Júlia, é importante perceber os sinais. Visualmente, veja se ela apresenta alguma marca no corpo, veja se ela apresenta alguma mudança de comportamento na presença do agressor. Como é uma situação muito delicada, realmente é uma questão de percepção, de prestar atenção, se a pessoa mudou de comportamento. Geralmente, deixam vestígios não só no corpo, mas na forma de se comportar. Inclusive, que a gente escutava muito antes, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Hoje em dia, qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Eu digo, por exemplo, eu tenho um amigo que mora num condomínio, né, aqui em Teresina, e ele disse que todo mundo escuta os gritos do apartamento da mulher, só que ninguém teve coragem até hoje de denunciar. Ele disse que, inclusive, é um assunto que eles conversam entre o síndico do prédio, mas ninguém vai lá e se mete. Diz que é algo corriqueiro que ocorre dentro do condomínio. Quando o prédio todo escuta lá a mulher gritando, chorando e tudo, mas ninguém, como eles não têm relacionamento com as outras pessoas, ninguém teve coragem ainda de tomar alguma atitude. E aí está um grande problema, porque quem se omite pratica o delito junto. Tem que denunciar, não existe essa história mais de que entre briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Gente, mete sim. Vamos lá, vamos à luta, vamos ajudar nossas mulheres. Essa questão, esse abuso, não vou porque eu não conheço, não tenho convivência. É obrigação de todos. Tá na busca desse enfrentamento dessa violência. E só vai para frente se denunciar. Não adianta ficar calado. Doutora, e quais são os danos para o agressor? Tipo, às vezes as mulheres têm medo de denunciar e de não acontecer nada, né? E aí gera aquele medo, aquela coisa de sofrer novamente, até mesmo de morrer. Aqui a sensação de impunidade em relação à lei da Maria da Penha é muito grande. Primeiro, a gente tem que entender que muitas mulheres denunciam e em um momento posterior elas desistem. Elas se retratam, elas não querem que vá para frente, certo? Então, um dos motivos também é esse. Mas quando você denuncia, a própria delegada, ela pode representar pela aplicação de medidas protetivas de urgência, que é o quê? O afastamento do lar do agressor, o afastamento porque não é só mulher, né? Muitas vezes a criança também é vítima. O afastamento da criança, a questão de ficar tantos metros distante da vítima. São medidas que são imediatamente aplicadas e homologadas de forma judicial. Uma vez descumpridas essas medidas, hoje em dia, dá prisão, dá cadeia. O agressor que descumpre vai preso, entendeu? Então, é isso que acontece. Após as medidas protetivas, o processo, ele continua, e aí, ao final, que vai para a 5ª Vara, como eu havia falado, e ao final do processo ele é condenado. No caso da violência psicológica, a mulher que sofre a violência psicológica, é o mesmo trâmite também? É o mesmo trâmite. E, como eu havia dito anteriormente, temos agora a lei que pune formalmente com detenção, reclusão, a pessoa que é o agressor. Pode ser preso no caso de violência psicológica? Pode ser preso, sim. Muita gente, inclusive, não entendeu recentemente, esse assunto virou um assunto nacional, né? Que foi o caso de G. Ives,
que agrediu, as imagens foram expostas para todo o Brasil, né, para todo mundo ver. E aí muita gente não entendeu que de início ele não foi preso. E todo mundo, meu Deus, cadê o cara? Não está preso e tudo, tá no Instagram conversando. O que aconteceu nesse meio, doutora? Então, Ciane, aqui no Brasil, pela lei penal, a pessoa é presa ou quando está em flagrante delito ou por ordem judicial do juiz. Ele não estava mais na situação de flagrante, porque já havia passado a situação da violência. Na verdade, a vítima mesmo abordou que eram situações que aquele vídeo em questão já havia passado. E após ela relatar e se iniciarem as investigações, é que o juiz deu a ordem de prisão. É a partir daí que ele foi preso. Mas anteriormente não havia ordem e não havia situação de flagrância. Ah, entendi. Então depois que tudo começou é que a gente teve a prisão, né? Que a gente Isso. que até mostrou, inclusive, ele continua preso e tudo. Em paralelo a isso, doutora, o Estado dá algum apoio para essas vítimas? Sim, nos hospitais é obrigatório um atendimento especializado para as mulheres que chegam nessa situação, porque chegam num estado bastante delicado, não dá para tratar igual as outras vítimas. Agora, dizer que tá ok, que o Estado realmente segue o que está na legislação, é outro ponto. Porque a gente sabe da deficiência estatal na assistência, né, no assistencialismo das vítimas. Entendi. E voltando para a história da violência psicológica, como eu sei quais são os indícios para que a vítima esteja sofrendo a violência psicológica? Quando o agressor, a todo momento, faz você duvidar do seu próprio valor, quando você, apesar de não sofrer na pele um abuso de uma violência, você está a todo momento se questionando, questionando a questão do seu valor, de você estar com medo. Tem mulheres que, infelizmente, vivem com medo do agressor, tem medo de sair na rua, tem medo de se autodeterminar. A todo momento você é xingada, infelizmente, acontece demais, xingamentos, as discussões são contínuas. E é mais ou menos isso. Na verdade, cada caso é um caso. Inclusive, quero deixar disponível o Instagram da doutora, né, para vocês darem uma olhadinha. Um Instagram bastante informativo, com justamente essas informações que a gente está conversando aqui. Você encontra também tudo aqui através desse Instagram. Então é isso, o mês continua, né? Mês todo de conscientização. Inclusive foi feito nesse final de semana um evento muito bonito no Parque da Cidadania. Quero até parabenizar a nossa querida Carla BG, que é a apresentadora aqui da Rede Meio Norte, que estava à frente desse evento, justamente falando sobre o Agosto Lilás. É uma campanha que acontece todo mês de agosto, né, doutora? Todo mês de agosto, mas lembrando que não é só em agosto que a gente deve exercer essa consciência. É todo dia. E existem canais de denúncia. Você que mesmo que não esteja sofrendo, tem consciência que alguém está, gente, denuncia. Aqui em Teresina, no estado, a gente tem um centro de referência Esperança Garcia, que além de apurar denúncias, receber as denúncias, eles dão aquele atendimento assistencial. Tem também a ouvidoria da OAB, vocês podem também estar se dirigindo ao Ministério Público, à Defensoria, à Delegacia Especializada da Mulher. Existe, como a delegada Vilma disse, aplicativos, que tem o Maria da Penha virtual. Existe também a possibilidade de registrar um boletim de ocorrência de forma virtual. Então, não se omitam, denunciem e vamos buscar sempre reprimir esse tipo de violência e que essa realidade não se agrave cada vez mais, como aconteceu durante a pandemia. É verdade, viu? Infelizmente, eu acredito que isso é algo muito cultural, que vem enraizado dentro da nossa cultura, mas que com o passar do tempo, a mulher está aí se destacando cada vez mais, né? E buscando pelos seus direitos, né, doutora? Isso, a mulher está cada vez mais se autodeterminando, se autoafirmando. Temos aí diversos movimentos feministas. Então, chegou sim, eu acho que chegou o momento de estar mais à frente, de brigar com mais vimência contra essa realidade de violência. Não podemos aceitar que essa realidade perdure, que essa realidade piore. Só para a gente concluir, eu acredito que deve ter muita gente em casa nos assistindo agora, passando por esse tipo de problema, mas tem muitas mulheres que não conseguem sair dessa situação. Isso é muito comum,
De ver, né? Muito comum, muito comum. São as mulheres que eu acabei até de falar, que não conseguem se enxergar nesse contexto, ou que mesmo sabendo que estão no contexto, ou tem medo de denunciar, por medo até de morrer, temer a própria vida, de vir uma represália do próprio abusador quando receber a notificação de comparecimento em delegacia, ou mulheres que acham que amam demais e não conseguirão viver sem o seu companheiro. E até mesmo mulheres que acham que se denunciar e o companheiro sair do lar, elas vão sofrer uma perda de qualidade de vida. Qualidade que nem existe, né? Ninguém que sofre contínuas violências pode alegar qualidade de vida. Verdade, viu? Tá aí, então, doutora, muito obrigada. Tá Eu bom? que agradeço pelo convite. E vamos lá, vamos denunciar. E não é só em agosto, viu, gente? É todo dia. Tá aí, então. Para quem quiser mais informações, pode dar uma olhadinha aí no Instagram da doutora. Muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Tá aí, então, gente, o mês todinho.